Pois é, ontem eu procurei o Pedro no final, no meio do dia, e falei assim: Pedro, eu sei que você foi recentemente à Fórum, você é muito querido por nossa comunidade, Muito obrigado. e assim, aliás, o Instagram da Fórum, né, que bombou. Bombou com um Reels a gente fez um corte da fala do Pedro na semana passada e bombou no Instagram. Sei lá, quantas milhares, 100 mil, 200 mil. Aí eu falei: Pedro, num momento como esse, eu gostaria que você pudesse ir lá, porque eu queria te ouvir, porque é uma coisa, para mim, que cria um novo momento, né? Porque na abertura de uma campanha eleitoral, eu estou aqui falando, Pedro, se você discordar, fica à vontade, eu considero um crime de terrorismo político que pode vir a ser a tônica desta campanha eleitoral, pela primeira vez desde a democratização, uma campanha caracterizada por assassinatos e mortes. Corremos esse risco, Pedro Serrano? Eu creio que sim, eu não acho que é risco, né? Não é que vai acontecer, né? Ninguém tem aqui bola de cristal para saber, mas o risco há. Veja, a gente tem que entender alguns conceitos. Então, por exemplo, eu tenho procurado falar para as pessoas, e é óbvio que, como eu não sou assim muito. A minha formação é em teoria do direito e teoria do Estado. Então, obviamente, quando se fala em política, em ação política, eu tenho pouca formação, posso estar muito errado, né? Mas aí eu procuro me apegar na pesquisa que eu fiz na minha área, né? Quer dizer, que eu tenho feito nos últimos anos, quer dizer, para poder parametrar. Ela pode estar errada, mas ela tem acertado muito. Tem tido alguns erros, mas ela tem, vamos dizer, acertado muito na conjuntura. Eu comecei a falar de estado de exceção produzida pelo sistema de justiça contra lideranças políticas antes da Lava Jato, antes do impeachment de Dilma. Falei de golpes na América Latina. O meu livro sobre golpes na América Latina é anterior ao impeachment de Dilma. Quer dizer, então tem acertado bastante, eu diria até. E o que eu esperaria? As pessoas que negam a possibilidade do golpe, não, isso é terrorismo na própria esquerda, isso é exagero e tal. É que imaginam um golpe como que era feito no século XX. Então, quando a gente fala que há a possibilidade de golpe, não imaginem o que ocorreu no século XX. Provavelmente, se houver, não vai ser um golpe do estilo tanque na rua, militares aí querendo adotar o poder de forma contínua e permanente, né? Porque o que havia no século XX era o estado de exceção se manifestava por governos de exceção. Ou seja, você tinha a instauração de um governo autoritário que tinha uma expectativa longa de permanência no poder. Hoje o que nós vemos, a tendência, não é que aqui no Brasil não possa rolar isso, porque aqui nós somos pouco no mundo para ter alguma importância. Mas a tendência da contemporaneidade é você ter o autoritarismo líquido, ou seja, por intervenções, por medidas. Então, a gente pode ter algum golpe que ponha, por exemplo, o Pacheco como presidente da República. Estou dando aqui um exemplo. Ou vice-presidente. Os militares intervindos, mas querendo garantir uma posição de isentão. Eles não vão pôr um milico no poder, se bobear. Vão pôr alguém de centrão. Por um período curto. Vai ter eleição daqui a um tempo. Entendeu? Ou seja, quer dizer, nós não vamos ter mais aquela ditadura. Sempre vai ser algo muito mais mediado com a Constituição e com o direito e com a aparência de democracia. É um esvaziamento de sentido da democracia. Ela vira uma mera maquiagem e não uma verdadeira democracia, um conteúdo democrático. Então, isso pode haver de várias formas. O Hélio Gaspari, por exemplo, cita uma delas, um adiamento da eleição. Já houve muitas vezes isso na história do Brasil, você alongar mandatos. Então, pegar o atual mandato de presidente da República, de deputados, e olha, vai pegar os deputados, então gera aí deputados e senadores, gera o interesse de todo mundo, todo meio político fica interessado nisso, né? Em você ter mais 2 anos de poder. Né? Isso, em 76 teve isso com prefeitos, né, Pedro? Teve várias vezes. 76 foram até 82, o único que renunciou, inclusive, foi o Coiuíra, que não aceitou esticamento de mandato, que era um prefeito de São Vicente. Naquele período, tinha a tese da coincidência e da descoincidência. Exatamente. Uma hora se defendia a tese da coincidência das eleições federais e municipais para estender mandato, outra hora também para estender mandato se defendia a tese da descoincidência. Foi um período da história do Brasil. Eu estou dando aqui exemplos, quer dizer, a gente provavelmente, quando a gente fala da possibilidade de um golpe, é isso. E um golpe pode ser gerado pela instabilidade.
O Gaspari levanta a possibilidade desse adiamento de mandato por conta da instabilidade que pode ser gerada. Então, esse tipo de fato que nós vimos desse tesoureiro tragicamente aí assassinado é um tipo de fato que gera essa situação de instabilidade, né? Que pode ser a justificativa política para um mecanismo golpista, né? Quando eu falei do Pacheco assumir, é conjugar o semipresidencialismo a um mecanismo de golpe, né? Quer dizer, você pode ter esse tipo de atitude, né? É o que a gente tem visto no mundo, inclusive, né? Vocês podem ver, quando a gente fala dos mecanismos autoritários que você tem em países específicos, Turquia, Hungria, não sei o quê, é esse tipo de mecanismo que é utilizado, né? São medidas de exceção numa roupagem ou no interior de um processo democrático, né? É uma convivência mais intensa entre mecanismos autoritários e mecanismos livres, né? É isso que a gente Pedro, mas isso levando em consideração que o Brasil estaria num estágio mais avançado de democracia, né? Porque eu acho que aqui pode acontecer da velha forma também. Pode sim, pode, não é impossível, até porque a gente significa pouco no mundo, mas acho difícil, Sinara, porque tem um problema de aceitabilidade internacional. Isso não é feito à toa, né? Veja, o constrangimento que as constituições rígidas do pós-guerra, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a democracia como princípios, né, como regras e valores, né, tudo isso não é só uma imposição da força política. Poder político não é só o uso da força física. Poder político é muito mais do que o uso da força física, é servidão voluntária, ideologia, como fala Marx, servidão voluntária, como falava Etienne de la Boétie, né, adesão, como fala Weber, né? Ou seja, o poder político conta que a maioria das pessoas adiram. Isso significa o quê? Que há um constrangimento que a gente pode chamar de político-moral muito importante nessas regras, porque dizem respeito à aceitabilidade que as formas de governo têm. Então, adotar algum mínimo de maquiagem democrática no mundo de hoje é muito importante para você poder garantir um discurso de legitimação, e discurso de legitimação cada vez mais é relevante nos conflitos. Veja a guerra hoje em dia. A guerra hoje em dia é muito mais disputa na área de vocês aí, das narrativas e da comunicação, do que em armas, né? Por quê? Por causa desse constrangimento, né? Então, esse constrangimento ele foi se fortalecendo com o desenvolvimento da modernidade e não se enfraquecendo, né? Então, isso não é irrelevante, isso é algo absolutamente fundamental na política, porque cria circuitos afetivos, né? Em especial, se a gente levar em conta que nós estamos num mundo em que o mecanismo da repressão física já não tem a mesma eficiência que tinha no passado, Sinara. Por exemplo, no passado era relativamente fácil você fazer a censura de opinião. Você fiscalizava 4, 5 jornais, 4, 5 redes de TV e estava resolvido isso. Você fazia a censura e ponto. Hoje em dia, com a internet, é muito difícil. Qualquer um de nós aqui, se vem um golpe bolsonarista, vaza para Portugal ou para algum lugar aí, para a França, seja lá para onde for, e a partir de lá passa a produzir pela internet opinião, que é muito mais difícil ser censurado, né? Pelo próprio mecanismo tecnológico. Então, também essa nova forma de autoritarismo, ele é um pouco produto da realidade material, né, em que a gente vive. Então, eu acho que a tendência é muito mais esperar um discurso que os militares usem que são isentões. Porque, veja, eles não precisam de mais poder, eles já estão no poder. Os militares hoje no Brasil estão no poder. Nós temos um regime militar no Brasil, teológico militar, né? Fundamentalista militar. Então, é isso que nós temos, né? A ideologia do bolsonarismo é a ideologia da grande maioria dos nossos generais, eu diria que de todos, quase sem exceção, né? E da nossa elite, uma boa parcela da nossa elite, né? Elite econômica, etc. Então, eles têm muita força no plano ideológico. Então, a tendência é a gente ter uma forma mediada, uma forma que garanta algum verniz de democracia, né? Agora, para poder produzir uma medida dessas, que obviamente, por mais justificativa o discurso de legitimação que tenha, seria uma medida muito criticada, né? Muito atacada, né? É importante que haja uma instabilização social. E aí nós da esquerda temos que tomar um cuidado. A gente não pode... É que eu queria chegar, Pedro. Você está indo numa linha de raciocínio que
é de que isso pode ser o início de uma instabilização social, não tenho dúvida, para poder levar a esse desfecho que você está trabalhando como cenário. Né? E aí nós da esquerda temos que ter uma cautela. Nós não podemos ajudar essa instabilização. Então, por exemplo, uma tendência afetiva natural, primeira hora que eu vi a história do assassinato do tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu, a minha tendência como homem progressista, cara, eu vou comprar uma arma. Eu já gosto de atirar mesmo, eu pessoalmente gosto dessas coisas. Antes de bolsonarismo, agora virou problema político. Mas eu vou comprar uma arma e vou responder a bala se vier alguém aqui me incomodar. Mas logo depois eu paro e... Essa é a tendência afetiva, né? Mas nós não podemos deixar esse afeto nos dominar. Né? Eu acho que a nossa postura tem que ser... A mesma que a tua, Pedro. A mesma. Então, eu acho que... Ir para um clube de tiro e começar... começar nós a se armar. Fazer que nem a esquerda americana fez. Já que pode se armar, vamos se armar nós. Comecei a pensar, é uma bobagem isso. Uma bobagem. Nós temos que ter um discurso de pacificação. Eu acho que as nossas lideranças, o Lula, por exemplo, tem que ter um discurso para a sociedade. Não façam isso. Não estraguem sua vida. Tem que falar isso no campo individual do sujeito, para ele poder entender. Ó. Tudo bem, você vai matar um petista, mas vai estragar a tua vida. Né? Porque se a coisa do golpe não der certo, você vai para a cadeia e vai ficar muito tempo lá. Então, esse tipo de fala, quer dizer, de pacificação. A gente tem que pressionar as instituições. Então, por exemplo, achou que tem alguma milícia bolsonarista, isso pode acontecer, hein, gente? Se organizando no seu bairro, algum tipo de milícia bolsonarista, denuncie para as instituições, denuncie para a polícia, denuncie para o Ministério Público. E nós temos que pressionar essas instituições a que elas ajam, que elas atuem. Né? E fazer isso como? Não adianta só denunciar para o Ministério Público da polícia, divulgue, veicule essa denúncia. Né? Ou seja, nós temos que produzir aí massa informativa de que qualquer conduta violenta do lado deles, nós vamos responder com denúncias às autoridades. Né? Eu acho que tem que ser esse tipo. E a nossa mensagem tem que ser de pacificação, porque se a gente responde de alguma forma violenta, nós vamos estar ajudando nesse clima de instabilidade que é o que eles querem criar. Eles estão contando com uma reação violenta nossa. Ou instável. Ou nós não podemos ter. Nós não podemos cair nessa... com fascismo se enfrenta com violência. Não, nesse momento nós temos que entender que não é o fascismo histórico que nós estamos enfrentando. Por isso que o uso da palavra que eu uso às vezes, mas eu reconheço que é ruim, porque ela faz você tratar de forma similar ao que o fascismo histórico foi tratado. Não, é um outro modelo de autoritarismo que nós temos. Ele media mais discursivamente, porque o mundo está mais mediado discursivamente. O mundo está mais mediado. A violência é tão intensa quanto a que era praticada no fascismo histórico, mas a forma é diferente dessa violência. E nós temos que entender e nos relacionar com essa forma, porque é o que a gente quer combater. Então, nesse momento, a gente reagir de forma violenta, ou que possa parecer violência, ajuda ao que eles querem criar, que é um ambiente de instabilização. E a gente não pode contribuir para isso, a meu ver. Sinara Menezes. Não, eu concordo com o Pedro que a gente tem que ter todo cuidado agora nesse momento. Mas, Pedro, quando você fala em autoritarismo líquido, eu já penso num autoritarismo cheio de lava incandescente. Mas é isso mesmo. Um lago de mercúrio. Sabe, eu não consigo ver esse autoritarismo líquido no Brasil como uma realidade dentro do bolsonarismo. O discurso deles é idêntico ao de 64. Eles dizem que querem, que combatem o comunismo, e se eles fizerem qualquer coisa mais radicalizada, eles vão dizer que era para defender o Brasil do comunismo, exatamente igual em 64. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas se o Brasil seguirá esse modelo da tal democracia iliberal. Eu vejo que o Brasil pode ir para um caminho mais radicalizado e o pior, acontecer como em 64, arrastando outros países da América do Sul depois. Né? A gente não pode esquecer. O que você está dizendo, e eu concordo parcialmente com isso. Pode ir, é possível. Né? Mas acho improvável. Não é o que a gente tem visto nem na América Latina. Eu pesquiso o assunto há quase 20 anos. Me adiantei a ele. Eu falei da possibilidade de impeachment aqui. E antes da Lava Jato, fui quem lançou a ideia, inclusive no mundo. Desculpa falar assim, mas é que é verdade. Ninguém no mundo tinha tratado ainda da ideia de estado de exceção como originado no sistema de justiça.
tendo como soberano que impõe a medida de exceção o sistema de justiça. Então, o que rolou no Brasil até agora foi autoritarismo líquido, inclusive no Bolsonaro. Cada vez mais líquido, porque no começo era o sistema de justiça, hoje já se diluiu para o executivo, para o legislativo, que são agentes também de medidas de exceção, né? Então, ele está se tornando... Autoritarismo líquido não quer dizer democracia liberal. São conceitos diferentes. E não quer dizer um mecanismo menos violento ou menos autoritário do que as ditaduras do passado. É uma forma diferente. Mas compreender a forma na política... Miliciano é diferente, né? Quando você vê o livro do Bruno Paes Manso, por exemplo, falando em República das Milícias no Brasil, os milicianos, eles são assassinos. Eles são assassinos. Então, assim, a República das Milícias que nós estamos vivendo, acho um pouco incomparável com qualquer democracia ou autoritarismo europeu. Sem dúvida alguma. Eu aponto isso no meu livro, inclusive. Uhum. O autoritarismo líquido ele se dá de uma forma no primeiro mundo diferente daqui. Aqui é muito mais primitivo. Sim. Começa no primeiro mundo, não foi o sistema de justiça que começou a produzir, foi o legislativo e o executivo, né? Veja as medidas norte-americanas lá do... Nossa, fugiu o nome agora. O Patriotic Act, as leis antiterrorismo da Europa. Quer dizer, a figura do inimigo era a figura do estrangeiro, né? Que era o cunhado de terrorista. Isso criava o quê? O direito penal comum ainda vigeu, e vige até hoje, mais ou menos, regido pelos direitos humanos. É um regime jurídico especial que é criado de segurança nacional, onde há suspensão dos direitos e exceção. Né? Então é muito mais leve que aqui, porque aqui nós começamos a produzir as medidas de exceção, Sinara, no interior do sistema penal comum, na guerra às drogas, ali que iniciou essa nova forma autoritária. Né? Foi criando na sociedade um ambiente social favorável a um Estado de segurança no lugar do Estado democrático de direito. Aqui na Bolívia, né, Pedro? Por exemplo, toda a questão da guerra da Colômbia, no México. Né? Não, todos os lugares, né? É muito intenso isso, quer dizer, e foi ali que começou as técnicas de exceção a serem desenvolvidas, o processo penal de exceção, os impeachments incondicionais, essas técnicas de medida de exceção. Então, não significa eu falar que é algo menos autoritário, significa dizer que a forma é diferente. E essa forma sempre vai ser com um grau maior de mediação, não vai estar lá, eles vão procurar não se aparentar como um governo de exceção. Por isso é que as formas, provavelmente, eu acho que serão essas, adiamento do mandato ou mecanismo de intervenção temporária, estabelece um golpe que suspende as eleições e estabelece um governo X, às vezes até sem Bolsonaro, né? Mas por um período determinado. Vamos ter eleição daqui a 2 anos, daqui a 2 anos tem eleição. Né? O que vai se tentar fazer não é acabar com a eleição de forma definitiva, mas esvaziar o seu sentido. Você acha, Pedro, cada vez mais controlada? Entendeu? Você acha que o que acontece hoje na Polônia e na Hungria é mais ou menos isso? Porque, na prática, eles criam toda uma justificativa institucional, constroem novas leis, dão um novo arcabouço jurídico e são governos... Sim, mas veja, isso aconteceu... Na América Latina aconteceu um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. Na Bolívia, você teve o golpe, você teve a intervenção, e logo depois da eleição, a esquerda voltou a ganhar. Né? Quer dizer, veja que são países com uma realidade muito semelhante à nossa. Né? Na Argentina, você teve a tentativa de processos de exceção contra a Kirchner, ela reage, consegue se restabilizar e ganha a eleição de novo. Né? Verdade. Então, os mecanismos autoritários, eles se dão de outra forma, nós temos que compreender isso. Se a gente não compreender isso, nós vamos menosprezar a possibilidade da sua ocorrência. Né? Os militares não apoiam uma ditadura novamente. Uma parte deles é mais pragmática, são todos bolsonaristas, mas uma parte deles é mais pragmática, certamente não. Porque sabe que se instaurar uma ditadura vai ter dificuldade de apoio internacional e, num primeiro momento, eles conseguem, porque tendo as armas, você consegue tudo que você quer. Né? Mas nenhum projeto político se sustenta no tempo se não tiver certas condições. Né? Uma delas, apoio internacional, outra, apoio na sociedade. Um discurso de ditadura. Hoje tem muita dificuldade de apoio na sociedade, muita. Né? Não é fácil. Né? Também não é fácil no mundo, não é fácil nesse ambiente que a gente chama de civilizado. Quer dizer, então eu acho que é mais... E tem eficácia muito limitada.
A repressão puramente física, como eram as ditaduras, elas eram pautadas nisso, né? A repressão puramente física, ela é... E veja que mesmo as ditaduras militares aqui na América Latina, elas não foram nazifascistas. Elas tentaram manter uma aparência ainda de um vernizinho democrático, mantiveram o legislativo, o judiciário operando a maior parte do tempo, né? Então, ao ponto de uns babacas aí chamarem de ditabranda, assim, mas que não é nada disso. Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, o que nós temos é uma nova forma autoritária que, se houver golpe, provavelmente não é a instauração de uma ditadura clássica. Vai ser algum mecanismo autoritário temporário. Algum deles. Ou adiamento... Ou seja, você tá colocando a seguinte questão. Essa violência pode estar sendo construída, pode vir a ser construída e incentivada, inclusive por pessoas que já pensam no pós-Bolsonaro, ou seja, ou numa ditadura sem Bolsonaro. Essa é a tua opinião? Eu acho que sim. Tem duas possibilidades. Adiamento do mandato, como falou lá, que é com Bolsonaro. Mas você tem uma possibilidade de ter algum tipo de golpe sem Bolsonaro, até para dizer, para ter o discurso, não é nem Lula nem Bolsonaro, né? Eu acho que isso é muito mais provável. E a mídia não está sendo... Não sei qual que é o mais provável, estou dizendo assim, são possibilidades. Como você pode ter uma ditadura clássica, porque o Brasil não é... Ele pode ser uma exceção a essa tendência contemporânea, porque ele não tem muita relevância, né? O golpe da Bolívia, Pedro, foi um golpe clássico. Não foi. Não foi. Não tem o elemento da permanência. As polícias, inclusive, que lideraram. Não tem o elemento da permanência. Ele tem um limite de... Eles colocaram um civil para governar que estava na linha sucessória lá, de um jeito que eles encontraram. Tem uma justificação constitucional, é um civil da linha sucessória e eleição daqui a 2 anos. Não é a ditadura clássica. Senão eu não teria tido eleição agora. A esquerda não teria voltado ao poder lá. Sim, mas o golpe teve todas as características de um golpe clássico. Tiraram o presidente, tocaram fogo na casa, a polícia participou, não teve nenhumas luvas de pelica ali. Não, mas no momento não tem mesmo. Por exemplo, você imagina chegar no Brasil agora e falar não vai ter eleição, vai ter mais 2 anos de mandato de Bolsonaro. É uma violência. Né? É uma violência. É um autogolpe, né? Porque eles têm essa questão. A Bolívia, o golpe foi dado pela oposição. Aqui teria que ser dada pelo governo. É diferente também, né? Então, mas seria uma violência. Eles deram um golpe na Dilma? Foi um golpe. Claro. Gente, vamos supor, no pior dos cenários, que eles matem o Lula. Isso pode acontecer. E aí não tem paralelo no mundo, né? Nós entramos no buraco total mesmo, né? E aí eles podem falar do adiamento da eleição. E aí eles podem colocar o Rodrigo Pacheco como presidente. E aí, percebe-se, né? Matam Lula e adia a eleição, é o que eles querem. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Dificilmente a história se reproduz, né? Não é porque Marx falou, é porque é real mesmo. Ela sempre tem elementos de permanência, que a gente tem que entender Marx desse jeito. Ela não se reproduz porque ela se reproduz, né? Então, ela tem elementos de permanência. Autoritarismo é autoritarismo, em qualquer forma que você colocar. Tem uma certa essência que, né? Capitalismo é capitalismo. Essa história que hoje em dia está na moda, capitalismos, é mais ou menos, né? Porque você tem formas diferentes de capitalismo, mas é sempre o capitalismo que está ali, né? Então, tem um elemento de permanência e tem um elemento de mudança. Essa nova forma, ela tem uma permanência, ela é violenta, se ocorrer. Ela é um mecanismo semelhante ao das ditaduras. Ela suspende direito tanto quanto uma ditadura. Ela suspende a democracia tanto quanto uma ditadura. Mas ela tem elementos formais novos. Um novo discurso de legitimação. E o discurso de legitimação, ele sempre cria limites ao exercício do poder. Porque ele é o discurso de legitimação. Se eu me legitimo numa visão fundamentalista cristã, eu estou limitado pelo fundamentalismo cristão. Eu posso sofrer perda do poder por romper claramente com certos princípios desse fundamentalismo. Isso acontecia com os reis de soberania absoluta, na época do despotismo, né? Na época da transição do feudalismo para o capitalismo, né? Isso acontecia, os reis caíam por conta de romperem com os valores que os legitimavam, né? Por exemplo, na Revolução Gloriosa Inglesa, uma da razão alegada é que o rei era católico e não protestante, né? Esse tipo de questão ele é relevante na política. Weber observa com muita razão isso. Então, eu acho que
Nós temos que ver que as formas mudam. Então, nós temos uma nova forma, que a gente tem que... Eu talvez nem devesse estar tratando do discurso, é mais simples quando você fala em golpe e tal, né? Mas é porque eu tenho um certo receio que eu tenho visto gente na própria esquerda... então golpe não vai haver daquele jeito. Então, não vai haver... Eu tenho conversado com as lideranças, tenho visto isso. Não vai haver golpe no Brasil, isso é exagero. Não, é porque estão errados. Porque o golpe se daria de outra forma, com outro discurso de legitimação. E é possível, sim, acontecer. É possível. Aliás, eu acho que ele está sendo... Ele está iniciado. O golpe às nossas eleições já está construído discursivamente. Ele é um discurso. O STF abusa do poder, é uma ditadura do judiciário. Nós precisamos romper... E veja como é complexo, porque nós fomos vítimas de autoritarismo do sistema de justiça. Nós sabemos que existe autoritarismo depositado no sistema de justiça, mas eles usam esse autoritarismo do sistema de justiça para justificar um autoritarismo maior, né? Cabe a ruptura contra uma ditadura. É esse o discurso que eles usam. A ditadura de quem? Do judiciário. Quando o Bolsonaro faz aquele ato com relação ao Daniel Silveira, aquele ato de imunidade, não, como é o nome, Deus do céu? De indulto. Se a gente for ir nos motivos que o Bolsonaro escreve no ato de indulto, né, são schmittianos, é uma reprodução da estrutura nazi, né? Quer dizer, o intérprete da Constituição sou eu, ele não indulta o Daniel Silveira por razões humanitárias, ele indulta o Daniel Silveira por considerá-lo inocente, ou seja, ele revisa a decisão judicial. Qual que é a função disso? Deslegitimar o judiciário para deslegitimar as eleições. Quem conduz as eleições do Brasil é o judiciário. E outra coisa, o Daniel Silveira não está usando a tornozeleira eletrônica conforme decisão judicial. Mas veja, isso tudo é uma construção, nós temos que entender, uma construção discursiva que já deu início a esse golpe. Esse caminho pode mudar se eles ganharem a eleição. É a única hipótese. Fora disso, vai rolar. Provavelmente. A maior probabilidade hoje é a gente ter alguma tentativa golpista. Qual, eu não sei. Ninguém aqui sabe. Mas você ter alguma tentativa golpista. Pode ser no modelo mais tradicional do século XX, é mais improvável, mas pode. Pode ser um adiamento de... Pode ser qualquer dessas formas, mas isso está em andamento. E hoje o que a gente tem de concreto é o início da tentativa de criar instabilização para justificar. Então, o que é a atitude concreta que nós temos que tomar? Não auxiliar nessa instabilização. Né? Não morder a isca. Não morder a isca. Eu acho que é isso, quer dizer. Porque, veja, vamos ser objetivo. Na violência, nós estamos ferrados. Nós não temos arma. A gente perde. Nós não temos polícia do nosso lado. Nós não temos forças armadas do nosso lado. Hoje há um forte consenso nas forças armadas de ter um regime autoritário e um modelo neoliberal na economia. Há um forte consenso. Eles não são mais nacionalistas como eram. Você tem uma ideia, Sinara? A categoria profissional mais perseguida na ditadura, pelas pesquisas feitas, foi a militar. Foi a que mais teve persecução, porque eles limparam as Forças Armadas de qualquer resíduo nacionalista, patriótico, qualquer tipo de resíduo assim. Hoje eles são operadores dos interesses norte-americanos. E diria que numa lógica num discurso moralista, metafísico. Né? A privatização tem menos corrupção. Né? Aí você fala, não, mas o Lula foi o governo que mais auxiliou as Forças Armadas, mais deu dinheiro às Forças Armadas na história. Foi mesmo. Né? Mas eles desconsideram isso, não tem ilusão com relação a isso. Não, isso é feito para propiciar a corrupção. Não ouviram a gente no conteúdo, foram ouvidos. É que eles querem decidir, não querem ser ouvidos, né? Tecnicamente. Então, quer dizer, ou seja, você tem todo um discurso construído aí, isso aí para ser utilizado a qualquer tempo. Pode ser utilizado agora na eleição, pode ser utilizado na posse do Lula, pode ser utilizado como oposição a um governo Lula. Esse assunto não acaba com a eleição. Se o Lula ganhar a eleição e tomar posse, esse assunto não acabou. Esse assunto permanece. Inclusive porque é muito mais fácil frutificar um discurso golpista na oposição do que no governo, na situação. Por causa do embate natural que o governo tem. Então eu vejo como uma ameaça permanente, nós vamos conviver com ela por anos, na melhor hipótese. Né? Agora, aí que tá, né? Por isso, desculpa te interromper, mas eu tenho defendido aqui constantemente que a primeira medida
do Lula, tem que ter algumas, mas essa daí tem que estar ali entre as primeiras. Chegar, destituir esses generais bolsonaristas, mandar tudo para a reserva e colocar uma gente mais democrática e progressista já, porque é o seguinte, o Exército, as Forças Armadas também atuam por hierarquia. Se você deixar esses caras ali um mês, eles podem fazer muita coisa. Não, eu acho que isso é a coisa mais delicada que tem. Porque, primeiro, eu não acho que exista essa alternativa concreta de você, por mecanismos institucionais e constitucionais, você aposentar o generalato e ter uma outra camada de oficiais que seria mais democrática. Isso não existe. A camada inferior é pior de se bobear do que a superior, né? Ou seja, as Forças Armadas hoje estão tomadas por um idealismo de extrema-direita. Nós temos que ter essa consciência. Não adianta ter esperança, né? Não há um militar, um general, um coronel que não seja de extrema-direita hoje. Existem os pragmáticos e existem os ideológicos, né? Os ideológicos são piores, porque são mais enlouquecidos. Mas não há essa hipótese de haver algum militar democrático. Desculpem, eu tenho procurado pesquisar o assunto, ter contatos, etc. A conclusão minha é muito negativa nesse sentido. As Forças Armadas hoje são um grande problema para a democracia. Não é um pequeno problema. E essa ameaça não termina com as eleições, Renato. Nós podemos ter, na pior hipótese, um golpe, como a Cinária falou, de velho estilo agora nas eleições, mas várias outras possibilidades são possíveis, né? E eu acho que a gente vai lidar com essa ameaça de forma mais permanente. Mesmo que a gente consiga realizar as eleições, o Lula ganhar, o Lula tomar posse, nós vamos conviver com essa possibilidade golpista constantemente, eu diria. É o que está posto na conjuntura, né? Tem superchat isso que eu aqui, falar, Adri. Vamos, deve ter perguntas para o Pedro, daqui a pouco ele tem que sair. Enfim, eu quero deixar as pessoas sem as respostas às perguntas que estão sendo feitas. Queria dizer o seguinte para vocês: para a gente fazer esse jornalismo comprometido, progressista, democrático, a gente precisa de apoio. Então, queria pedir àqueles que estão aqui que pudessem, primeiro, curtir o vídeo. Segundo, se inscrever no canal. Muita gente não se inscreve no canal, né? Terceiro, se puder virar membro, faça-o. Às vezes isso é uma grana pequena para você, às vezes é muito, se for muito não fique, mas se for pequeno, mas para a gente é uma imensidão, porque é disso que a gente vive hoje, do apoio daqueles que nos assistem, né, Adri? É isso aí. Olha só, José Prudente de Almeida Filho está aqui, ele diz: o Serrano está correto, infelizmente, mas os 580 dias de bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, garantem primeiro turno. Moro, Dória e Ciro desistidos, 313 deputados, beijo com passagem comprada. Ele já deve ter alugado, fechado o hotel ou Airbnb, né, em Brasília. Tá. Né? Pois é, tomara, né, que seja primeiro turno para evitar aí essa violência ainda maior. Lu Rodrigues: Mourão dando declarações que foi um crime comum de fim de semana, emissoras distorcendo o que aconteceu, médico violentando sexualmente a paciente na hora da cesariana. Aqui seria o inferno. Nossa, essa história é uma coisa assim, realmente, eu nem sei o que falar, cara, de um médico que se aproveita de uma paciente desacordada, que ele mesmo desacordou com anestesia, para colocar o pênis na boca, né? É a cultura da medicina bolsonarista, né? Porque esses médicos viraram todos bolsonaristas. Isso aí... Não, tem um caseiro. Tem um caseiro. Tudo na conta do bolsonarismo. Tudo tem isso. Padilha. Mas é mesmo. Você vê a declaração correta daquele ex-banqueiro nessa entrevista que ele deu para o UOL aí, e é aquilo lá mesmo. A nossa elite apoia o bolsonarismo, eu falo aqui da elite econômica em especial, não apenas por medo do governo Lula, isso é discurso. Eles sabem que não vai acontecer nada tão grave no governo Lula contra eles, né? Não vai acontecer nada, né? É por adesão mesmo ideológica, porque essa gente acha que perdeu o poder social. O poder, a elite no Brasil sempre foi violenta, aparofóbica, com ódio da pobreza, machista, homofóbica, sempre teve racista, né? A eugenia. Pensam igual a ele.
penso igual ele, só que assim, tem um pouco mais de punho de renda, às vezes, na hora de falar, um pouco mais de cautela, mas eles acham que perderam o poder social, não podem mais bater na mulher. Nosso Código Civil autorizava. Eu não estou falando nada abstrato. Né? Não podem mais estuprar a esposa, o nosso Código Civil e Penal autorizava. Né? Quando o estuprador casa com a vítima, ele era isento de pena. Né? A ideia do estupro da esposa está no conceito de débito conjugales que tinha no nosso débito conjugal que tinha no nosso Código Civil de 1916. Ou seja, eu estou dando aqui exemplos, quer dizer, o Etienne de La Boétie, é legal ler os iluministas nessas horas, a gente não tem o hábito na esquerda, mas é legal. Uma das razões que ele aponta do porquê que a gente adere ao autoritarismo é porque a gente quer ser pequenos autoritários no nosso cotidiano. Né? Os caras querem ser pequenos Bolsonaros na sua empresa, na sua família. Né? Então, você está numa sociedade que empregada doméstica tem que ser remunerada profissionalmente, adequadamente, em que o funcionário da empresa dele tem direitos, em que ele não pode exercer a violência na sua família, essa gente se sente oprimida. Veja o discurso que o jurista Ives Gandra fez em defesa do homem branco. As pessoas esqueceram desse discurso, né? Como se o homem branco fosse oprimido no mundo de hoje. Ter que conviver com gay, imagina se a gente tem que conviver com gay na sociedade, né? Então, a nossa elite apoia o bolsonarismo porque adere à sua ideologia. E como consegue estabelecer essa ideologia para a sociedade como um todo, uma parcela significativa da sociedade adere a isso. Né? Veja, os interesses do machismo, eles não são só dos ricos. Os pobres querem ser machistas também. Vamos ser aqui objetivo. Machismo tem a ver com gênero, não com posição social. É uma questão diferente. Né? Pode ter interseccionalidade, que é um conceito muito interessante e correto que se usa, mas são conceitos diferentes. O pobre pode ser machista também. Né? Então, há uma adesão por esse tipo de interesse no ambiente social, de poder social, que não é só um poder estritamente político. Então, o bolsonarismo, ele seduz por causa disso. Ele tem forte poder de sedução por causa desse tipo de coisa. Então, o que nós temos é uma adesão ideológica mesmo, de parcela da sociedade a esses valores. E aí, a Sinara tem total razão, isso desperta um circuito afetivo. A política, ela é mais afeto no sentido maior da expressão afeto, não estou falando de sentimento aqui, estou falando na afecção, no sentido spinoziano mesmo. A política é mais afeto do que razão. Ela é mais afeto do que razão. Então, esses movimentos políticos extremistas e o poder político extremista bolsonarista no Brasil desperta uma afetividade bárbara mesmo. Então, tem tudo a ver o caso do médico que estupra a paciente com o caso desse assassinato que houve do petista agora. São casos correlacionados. Até porque eles se mostraram a favor do Bolsonaro o tempo inteiro durante o combate à pandemia. Né? Nós tivemos o exemplo, né, entre aspas, daquela senhora doutora Nise e tantos outros, o próprio Conselho Federal de Medicina, todos aderidos ao governo Bolsonaro. Então, assim, esse tipo de médico vai se tornar cada vez mais frequente. Mas é um circuito afetivo social mesmo. Né? Se for... Só queria subir aqui o Leonel Hadi, né, vereador em Porto Alegre, que foi um dos primeiros a dizer o seguinte: o Lula não tem que ir mais para a rua do jeito que está indo. Né? E eu, então, convidei ele para participar desse papo. Dri, termina de ler os superchats, aí o Pedro é o nosso convidado por o tempo que ele quiser ficar, né? Então, só eles me avisam na hora que tiver que sair. Eu respondo agora o superchat e saio, porque tenho meus compromissos. Tá. Eu queria ter essa mensagem. Nós não podemos alimentar, no plano estratégico, eu estou falando, tático, né? Nós não podemos alimentar esse momento de instabilidade. Nós não temos força para competir com eles nas armas, na violência, nós não temos. Por N razões, a esquerda não se aparelhou nesse sentido. Sendo bem pragmático aqui. Né? Então, nós não temos condição de enfrentar. Então, qualquer coisa que a gente fizer, nós vamos perder no campo da violência e vamos ajudar a criar o que eles querem, que é uma situação de instabilidade. Então, nós não podemos entrar nessa, nós não podemos morder a isca. Nós temos que ter um comportamento institucional, legal e pacífico. Nós temos que pregar, vamos dizer, condutas pacíficas e institucionais da eleição. Hoje, a defesa da institucionalidade democrática
tem que ser a principal pauta da esquerda. Muito bem, deixa eu ler aqui os comentários, aí a gente já passa também para o Leonel. Olha só, a Márcia Gesina Oliveira, bom dia. O fantasma do regime autoritário pós-saída dos militares sempre esteve presente. A anistia fortaleceu esse setor que hoje se articula com os órgãos de segurança, os PMs. Só a organização popular garantirá a democracia. A Lu Rodrigues diz: Serrano, ele, o Bozo, poderia usar esses fatos para instaurar a lei marcial no Brasil antes das eleições. Tem também a Juliana Castilho mandando aqui um super sticker. A Leda Terezinha perguntando: existe alguém ou instituição, tanto do Brasil como fora, que pode tirar o Bozo? O Nepentes diz: por que as mídias progressistas não estão já marcando datas para manifestações nas ruas? As mídias progressistas... Não somos líder político, né, amigo? Quantos mais precisam morrer para as lideranças progressistas acordarem? Tem aqui também Renato Ribeiro. Meus amigos, o judiciário nada faz. O que esperam? Mais mortes? A morte de quem? Deixa eu ver se tem mais algum. Aí eu leio... a Isabel Marques diz: Mestre Moa foi o primeiro, 12 facadas. E tem também, deixa eu ver aqui, a Eduarda Fadini: o primeiro assassinato político cometido por um bolsonarista foi o de Mestre Moa do Catendê, na Bahia, em 2018, morto com 12 facadas. Não podemos apagar a memória dele, o moço lindo do Badauê, da canção de Caetano. Não, a gente abriu o programa falando disso, só para registro, porque a gente está dizendo desse processo eleitoral e do risco que significa esse processo ser contaminado pela violência, né? Que ele poderia ser um marco nesse sentido. A gente explicou no começo do programa. Segue, Dri. É isso, Luvai, depois eu leio mais. Então, o Pedro... Uma última fala que é importante. A pergunta da possibilidade do Bolsonaro decretar a lei marcial. Lei marcial, no sentido estrito, não. Ele é um instituto jurídico próprio do direito anglo-saxão, não é próprio da nossa tradição, que nesse aspecto segue mais a tradição europeia continental. Então, lei marcial no sentido estrito, não. Mas eu acho que a pergunta ela dizia respeito a estado de exceção. O que é a ideia do estado de exceção? É você alegar uma situação de necessidade pública para suspender os direitos e a Constituição. É assim que as ditaduras, os bonapartismos e o nazifascismo se instauraram no século XX. Eu tenho o ataque do inimigo, ou a potencialidade do ataque de um inimigo que ameaça a existência do Estado e da sociedade livre, né? E, portanto, é preferível afastar o direito e os direitos temporariamente do que correr o risco de perder a ordem social e o próprio Estado. Então, ou seja, é uma ideia de que você tem uma necessidade pública de defender a paz social, a ordem social, que justifica você suspender a Constituição e os direitos. E assim se instauravam as ditaduras, sempre com discurso de provisoriedade. Hitler assume o poder absoluto através da lei de todos os poderes, sem suspender integralmente a Constituição de Weimar, ela continua elegendo. As ditaduras da América Latina, elas se instauram sob a alegação de que ficariam pouco tempo. Lembre-se, Castelo Branco falava em eleições dali a 4 anos, ficou 20. Né? Então, mas assim, sempre tinha o discurso da provisoriedade e se instauravam governos de exceção. Hoje nós não vamos, a probabilidade maior é não ter mais governo de exceção com aquele feitio, mas ter outras formas autoritárias. Então, a justificativa com um eventual golpe sempre vai ter que ser, na lógica da modernidade, numa justificativa de necessidade pública. Por isso é que eu falo da instabilidade como um problema. Ou seja, eu tenho uma desordem e essa desordem justifica, por exemplo, no plano institucional, dependendo da situação, estado de sítio. Mas o estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso. Primeiro, que pode ser aprovado. Isso daria grande legitimidade. Né? E segundo, que esse Congresso... Você pode passar por cima de regras constitucionais num estado de exceção. Porque a necessidade pública ela serve como discurso legitimador, né, para uma série de situações, inclusive a suspensão da própria Constituição.
Eu instauro uma nova normatividade, quase com poder constituinte originário, com base nessa ideia de necessidade pública. Isso que isso do que eu estou falando não é nada novo. É a tradição do autoritarismo na modernidade. É multissecular isso que eu estou falando. Ele surge logo depois. Esse modelo de autoritarismo geral, que é o estado de exceção, surge pouco tempo depois, no século XIX. Eu marco como 1851, segundo estado de sítio do Bonaparte. Então, aí se inicia esse modelo, vamos dizer assim, no plano material, e vai ter discurso que descreva ele com Schmitt, que é o cara que pensou o Estado nazista. Então, esse tipo de que eu estou falando, ele só mudou a forma. Você tende a ter medidas, a ter um tempo mais curto, a provisoriedade ser mais intensa, mas a essência autoritária é a mesma, né? Então, sim, quando a gente fala da possibilidade de golpe, é o estado de exceção mesmo. Mas a gente não pode ajudar a criar o discurso que legitima essa exceção. É óbvio que esse discurso é ilegítimo. É óbvio que sempre que se alegou ataque do inimigo, esse inimigo era falso, exagerado. É evidente isso. É evidente que não havia ataque à democracia, né? Mas sempre se alegou, por exemplo, na ditadura militar, o discurso era de defesa, se acabou com a democracia dizendo defendê-la. E esse é o mecanismo da modernidade. Então, nós não podemos contribuir para a formação desse discurso de legitimação de um eventual golpe no Brasil. E a forma que a gente teria maior para contribuir é reagir com violência, é reagir de forma não pacífica e não institucional a esse tipo de ataque que nós vamos sofrer. Isso não termina nesse caso do tesoureiro lá de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, viu, Renato? Obrigado, Senara. Obrigado, Adri, pelo papo. Grande Pedro. Abração. Obrigada, Pedro. Um abração. Obrigado, Leonel. Nos encontramos aí. Sou um admirador seu aí. Obrigado.